Sou o pastor Josemar de Lima, aqui de João Pessoa, capital da Paraíba. É um prazer muito grande estar pregando a palavra de Deus para as almas que estão cansadas e oprimidas. Eu quero pedir a você humildemente que, se for do seu agrado, se você quiser, se inscreva aí em meu canal do YouTube. Você pode tocar aí na palavra inscreva. Quando abrir esse vídeo, aí tem do lado direito, aí tem a palavra inscreva. Você toca em inscreva, vai ter um sininho, você toca no sininho, vai em todos e tem lá um joinha. Você dá um joinha e você está se inscrevendo, está ajudando aqui a esse ministério a divulgar a palavra de Deus. O intuito aqui não é ganhar dinheiro, não é atrás de dinheiro das pessoas, mas sim levar o evangelho a cada lar, a cada casa, a cada canto da terra. Esse é o objetivo. Eu quero mandar meu abraço aqui fraterno de todo o meu coração ao irmão José Carlos. O irmão José Carlos mora em Francisco Morato, em São Paulo. Esse irmão tem ajudado esse ministério aqui. Esse irmão, ele tem contribuído, tem ajudado muito com esse ministério. E eu agradeço a Deus pela vida do irmão José Carlos, que tem ajudado a ajudar a outras pessoas também. Quantas pessoas não tem aí no relento? Quantas pessoas não tem aí no abandono, desprezado da sociedade, passando fome? Hoje eu tomei café da manhã. Você pode ter almoçado, jantado, e quantas pessoas não tem? Vá, se coloque no lugar do teu irmão, daquele que não tem nada para comer hoje, mas você tem. E é por aí, irmão. Aqui as ajudas que eu receber aqui nesse ministério é justamente para ajudar aqueles que mais precisam. Por isso que eu agradeço ao irmão José Carlos, aí de Francisco Morato, em São Paulo, por essa ajuda que ele tem dado todo mês aqui para esse ministério. A irmã Keiko também. A irmã Keiko, ela mora em Osasco, aí em São Paulo, é outra preciosa irmã. Uma irmã digna, honrada, honesta, uma cristã, filha de Deus. É isso, que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Está aqui, ó, a confissão de Pedro. A confissão de Pedro. Essa confissão de Pedro aqui, para a época dele foi uma. E para a nossa época agora? Pode ser também meu irmão, pode ser também minha irmã, a sua confissão. De que maneira você está confessando e dando testemunho dos grandes feitos, milagres, sinais, prodígios, maravilhas do Senhor Jesus Cristo, através de você. Qual é o exemplo da sua vida? O que é que Deus tem feito em sua vida? Porque eu vou te falar uma coisa. Não adianta eu estar carregando Bíblia. Não adianta você estar carregando Bíblia. Você está dentro da igreja há tanto tempo. Se você não tem testemunho vivo para dar. Pois a Bíblia me diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. E sereis minha testemunha em toda Jerusalém, na Judéia e nos confins da terra. Testificar dos grandes feitos do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e único Deus. Então, você está confessando o que hoje? Qual é a sua confissão? De que maneira você está crendo? De que forma você está crendo? Como é que está a tua fé? Faça a reflexão. Porque hoje existem várias portas para você entrar. Existem várias portas sendo aí edificadas, sendo apresentadas para cada um. Cada um vem oferecendo uma porta. Essa porta aqui é a porta da salvação. Essa porta aqui é a certa. Essa outra porta aqui é a certa. Aquela ali está errada. A certa é essa aqui. Então o
povo está nessa confusão mental. O povo está simplesmente paranoico. Existe uma paranoica no povo. O povo está tudo maluco, não sabe para onde ir, que importa entrar. E assim o texto aqui da Bíblia, onde Mateus está falando em Mateus 16, capítulo 13 em diante, que eu vou ler. Cuidado, que tem muita trombeta dando sonido incerto. Eu até estou com a mensagem aqui do profeta de Deus, o irmão Brana, que diz uma trombeta que dá um sonido incerto. Olha lá aqui, ó. Quem sabe qual é a trombeta que está tocando aí na sua alma? Você tem que observar, porque tem muitas trombetas aí tocando errado, viu, irmão? Tem muitas trombetas até mesmo dentro da mensagem do profeta de Deus, o irmão Branham, que está tocando errado, estão buzinando errado, e o povo tudo seguindo essas trombetas erradas. Por isso tenha cuidado nessa trombeta com o sonido incerto. O irmão Brana pregou a respeito disso. E ele nos deu um alerta muito grande a respeito do que iria acontecer. Vamos lá ver a confissão de Pedro? Vamos ler aqui. Mateus capítulo 16, no seu versículo 13. E chegando Jesus às portas de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou para os discípulos, fez essa pergunta. E eles disseram: Senhor, uns diz que é João Batista, outros diz que é Elias, outros diz que é Jeremias, ou outros diz que é um dos profetas. Disse-lhe Jesus, disse-lhe ele, que foi Jesus que disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês aí, vocês dizem o que eu sou? Eu sou quem para vocês? Aí fora estão dizendo que eu sou Elias, sou Jeremias, sou Elias, sou Obadias, sou algum dos profetas. É o pensamento dos de fora. E aqui os que estão comigo, os de dentro, que vivem comigo, que convivem dia a dia comigo, que estão comigo aqui 24 horas. E vocês? Diz que eu sou o quê? O que é que vocês dizem? Essa é a pergunta que também eu faço para muitos. Você, meu irmão, e você, minha irmã, e os senhores pastores, diz o que de Jesus? O que é que vocês estão falando hoje dele? Vocês acham que ele é o quê? E aqui no texto diz aqui: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha só aqui, ó. Presta atenção. Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, ou seja, o ungido, o Filho do Deus. Olha só, do Deus vivo. Ele não está dizendo tu é o Filho de Deus vivo. Ele não disse isso. Ele está dizendo tu é o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele quer dizer o quê? Que aquele corpo, aquele homem que estava ali, o Filho do Deus vivo, era justamente dizendo que o próprio Deus encarnado estava ali diante deles. Que quando esteve aqui na terra, que entrou esse Espírito desse grande Deus, entra nesse corpo, aquele corpo era chamado de Jesus, era a locomotiva do Espírito. Jesus Cristo é o próprio Deus em carne humana. É o Deus Espírito encarnado, que tomou forma humana. Pedro revelou isso. Olha a resposta do Senhor Jesus Cristo para Pedro. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está no céu. Ora, mas ele estava ali. Mas meu Pai que está no céu, porque essa palavra aqui, ela é espírito. É palavra de espírito e é vida. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí vem os irmãos católicos
Vem a Igreja Católica dizer que a pedra que o Jesus falou para Pedro é a Igreja Católica. É a pedra que a porta do inferno não prevalece sobre ela. Já pensou que mentira mais deslavada? Onde a própria igreja diz que Pedro foi o primeiro papa. Mas olha que mentira sem vergonha. Se Pedro nunca esteve em Roma, hein? Como é que Pedro foi o primeiro papa se Pedro era casado? Por que esse Papa Francisco não é casado, hein? Por que eles não casam? Isso é mentira, isso é uma tradição velha fajuta que eles criaram. Em dizer que Pedro foi o primeiro Papa. Em dizer que a igreja é a pedra, que as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Se as portas do inferno é ela mesma? Se as portas do inferno é a própria igreja? E aqui Jesus diz, pois sobre essa revelação, a revelação de quê? De quem é, a revelação de quem ele era. Pedro revelou isso aqui. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre que pedra? A pedra, qual foi? A revelação que Pedro disse quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra, a revelação de quem ele é. Se você, meu irmão, você pode ser o que for. Você pode estar dentro de uma igreja de qualquer segmento religioso desse. Se você não tiver edificado aqui sobre esta pedra, sobre esta revelação de quem é Jesus, você está enxugando o gelo, você vai nadar e morrer na praia. Tem que ter essa revelação de quem é ele. E Pedro aqui revela, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a luz disse, tudo bem, então sobre esta pedra, então sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação de quem é Jesus. E quando você tem essa revelação de quem é ele, quem é Jesus, então o que é que vem depois? Olha aqui o que acontece, vamos ver. Ah, meu Deus, isso é muito maravilhoso. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aí o que acontece quando você tem essa revelação, quando você é edificado nessa revelação de quem é Jesus, as portas do inferno não vai poder prevalecer sobre você. O diabo, ele pode ranger dentro, ele pode botar fogo pelo nariz, pela boca, pela venta, ele bote por onde ele quiser, mas jamais ele vai conseguir destruir e derrubar a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está edificado e edificado sobre esta revelação de quem é Jesus, sobre esta pedra edificada na tua alma. Aí não tem inferno no mundo que possa te derrubar. Satanás, ele pode vir com tudo que é de demônio. Vê essas pragas todinhas aí. Pode chamar essas pragas todas, mas você não vai ser derrubado, porque existe uma revelação de quem é Jesus dentro de você, dentro da tua alma. E isso faz um movimento muito grande dentro da sua alma, que bota tudo que não presta para fora. Então é preciso saber dessa revelação, onde muitos crentes hoje não têm essa revelação. Aí diz assim, não, mas as portas do inferno não estão prevalecendo, não vai prevalecer sobre você. Aí o que acontece? Estamos vendo aí um monte de crente, tudo caído. Estamos assistindo aí de camarote, muitos crentes dentro da igreja, tudo calejado, andando, já cansado, todos calejados lá de estar carregando Bíblia, com as caras de sofrimento, tudo triste ali, cabisbaixo, cabeça baixa. Que é isso, irmão? O que é que você tem? E você pode dizer que as portas do inferno não estão prevalecendo sobre você? Por que você está assim? Ah não, irmão, é muito problema. Eu estou no deserto, eu estou passando pelo estreito. As conversas de crente é essa aí. Eu estou passando pelo estreito tremendo, irmão, ore por mim. Ore por mim que está difícil. É mais o que você vê
são crentes dentro das igrejas com esta mesma ladainha, com esta mesma cantiga de papagaio. Muitos não têm testemunho para dar, muitos estão aí caídos, muitos estão dentro das igrejas só para encher linguiça e nada mais, e não tem a revelação, não sabe a revelação de quem é Jesus na vida deles. Por isso que as portas do inferno estão prevalecendo. Por isso que as igrejas hoje, na maioria delas, elas estão aqui, ó. A igreja nas portas do inferno. Por quê? Porque o inferno entrou dentro dela. Porque o inferno entrou dentro dela. A moda entrou dentro dela, o mundo entrou dentro dela, a fornicação entrou dentro dela, a prostituição entrou dentro dela, o adultério entrou dentro dela, está tudo dentro da igreja. Como é que esses crentes dos nossos dias podem saber quem é Jesus? Como é que esses crentes podem ter essa revelação aqui? Que Pedro teve e que eu tive também, porque isso é pela misericórdia de Deus. E que essa revelação aqui que Pedro teve, apontando para o Senhor Jesus Cristo, revelando que ele era o próprio Filho do Deus vivo, do Deus vivo, é a mesma que eu tive. Se você não tem, ou se você não teve, aí é um problema espiritual seu, é um problema de fé que você precisa alcançar. Será que é privilégio meu? Será que é privilégio meu? Será que é privilégio de muitos também que tem essa revelação? Não só eu, mas tantos outros que têm? Será que é? Não. São pessoas que verdadeiramente buscam a palavra de Deus, crê na palavra de Deus sem titubear. Que o problema é esse. Você não pode duvidar da palavra de Deus. Porque no momento que eu duvido desta palavra, eu estou colocando em xeque a dúvida. Coloca em xeque a palavra de Deus. Porque Deus, a palavra dele é sim, sim, não, não. E acabou. Essa é a palavra de Deus. Faz com que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja. Só que nos nossos dias, a igreja está nas portas do inferno. A igreja está nessa condição, nas portas do inferno, porque a maioria dos líderes que encabeçam cada sistema desse, a maioria dos líderes, você pode ver que de tempos em tempos surge um movimento, até mesmo dentro da mensagem do profeta de Deus, o irmão Branco, que eu creio na mensagem. Tempos em tempos surge um movimento tocando uma trombeta, tocando um sonido incerto. É o que está mais, o que tem mais dentro da mensagem hoje são líderes tocando a trombeta com um sonido incerto. Isso aqui. Como o irmão Brana pregou essa mensagem? Estão tocando dentro da mensagem uma trombeta errada. Um sonido errado. Por isso que você está vendo a igreja, muitos dentro da mensagem, nessa condição aqui. Muitos tabernáculos da fé pelo Brasil afora nessa condição. O inferno prevalecendo sobre eles. O inferno prevalecendo sobre eles. Porque a maioria dos seus líderes se desviaram da palavra, se desviaram da mensagem e caíram aí no buraco. Criaram seus sistemas, criaram seus ismos, criaram suas organizações e ali eles estão vivendo. Eles estão arrebanhando multidões e o povo seguindo a esses líderes. A igreja está no inferno. O inferno está prevalecendo dentro de muitos tabernáculos pelo mundo afora. O inferno está prevalecendo. Por quê? Quando você não tem uma revelação de quem é Jesus, de quem é esse Cristo precioso, obviamente o diabo entra em ação. É óbvio que o diabo vai entrar em ação e vai mostrar os seus dardos. Só que os dardos do inferno, como o diabo também é religioso, ele não vem de uma maneira assim,
para espantar você. Ele vem na forma mais religiosa que tem, uma forma assim, aparentemente de humildade, pregando a palavra também de Deus. Ou você acha que Satanás também não prega? Deixa de ser tolo. Satanás prega o evangelho mais do que eu, do que você. O diabo prega mais o evangelho. Satanás prega mais o evangelho. E outra coisa, esse evangelho que Satanás prega, que a pessoa está caindo e está levando a igreja para dentro do inferno, não é um evangelho teológico não, nem filosófico não. É o evangelho mesmo, na limpa, na cara. Porque Satanás esteve lá. Satanás esteve lá no céu, depois ele foi expulso, ele sabe como é que é. A Bíblia diz assim, ó: crês tu que há um só Deus? Fazei bem, porque até os demônios crê e estremece. Crê tu que há um só Deus? Fazei bem, que até o diabo crê e estremece. Por quê? Ele esteve lá no céu, ele sabia que não existia lá trindade nenhuma. Não existia lá três deuses, só existia um Deus e um trono e um assentado no trono. Então são sonidos incertos. São sonidos incertos. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, você que é da mensagem, vocês que estão aí há 40, 50 anos dentro da mensagem, que a maioria se tornaram fariseus, sabe? Com esses conceitos religiosos, sabe? Que passaram a seguir homens, passaram a seguir, a idolatrar homem, essa idolatria exacerbada, sob o nome de William Branham, sob o nome de José Branham, é uns idólatras, fariseus idólatras, e muitos são hipócritas. Precisa rever, vocês precisam saber, ter a revelação da mensagem profética para o tempo do fim. Você precisa ter a revelação da mensagem profética. Eu estava falando para um certo pastor aí de Florianópolis. Eu falei para ele: olha, meu amado irmão, muitos pastores dentro da mensagem, eles não têm consciência. Muitos pastores já velhos, uns cidadão velho já dentro da mensagem, de 40, 50 anos, mas que eles ainda não tiveram ainda a revelação do que é a mensagem. Por quê? Você está no ministério profético. Você, eu, nós estamos, toda a igreja, nós estamos no ministério profético. Nós estamos no ministério do sétimo anjo. Nós estamos no ministério do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Nós estamos no ministério do Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Você tem que ter consciência disso e ter essa revelação de quem é você. É o crente revelado de que maneira? Você foi revelado em quê? Você faz parte desse ministério. Observe uma coisa. Tivemos o ministério de Moisés. Mas o ministério de Moisés foi tirado da terra, mas continuou com Josué. Você viu o ministério de Elias? Elias foi tomado na carruagem de fogo, e cavalos e cavaleiros de fogo, mas o ministério de Elias continuou na terra, passou para Eliseu, de Eliseu passou para João Batista, de João Batista passou para William Branham. É o ministério de Elias. 5 manifestações do ministério de Elias aqui na terra que Deus se agrada. Quando passa para William Branham é tomado e levado de volta para a glória. Em 1965, pronto, aí acabou. Acabou o ministério, o mensageiro já se foi, o mensageiro já morreu, então acabou. Não, que conversa é essa? O ministério continua na terra através de mim, através de você. Como continuou através de Josué e Caleb. Como continuou através de Eliseu, de Micaías, de Obadias e tantos outros. O ministério continua. Como o irmão Branham falou, que o livro de Atos dos Apóstolos, que está aqui, o livro de Atos, é Atos do Espírito Santo. Esse livro de Atos, ele não terminou. O livro de Atos não acabou aqui. O livro de Atos continua sendo escrito através de mim,
ministério profético, o irmão Branham disse, essa unção descerá em porção dobrada sobre a noiva, porque antes era uma igreja ungida, mas hoje é um povo ungido. Qual é a unção que a igreja hoje pode ter? Então, se o irmão Branham disse que antes era uma igreja ungida, mas hoje é um povo ungido, e essa unção profética, esse ministério profético, descerá numa porção dobrada na noiva, então você tem que ser essa noiva. Você tem que se apresentar como essa noiva. Você precisa se identificar com essa noiva. Porque se você não se identificar com a noiva revelada, você vai ficar só nesse oba-oba aí e dizer, ah não, eu sou da mensagem, eu sou do tabernáculo tal, eu sou da fé perfeita, eu sou do tabernáculo de Deus, eu sou do tabernáculo fulano de tal, eu sou da mensagem. Ah, eu creio no retorno, eu sou do ismo da tenda, eu sou do ismo da nuvem. Ah, eu tô lá no aperto play, agora eu aperto play, a bola da vez. A minha revelação de Deus veio para mim, dizendo que eu tenho que ficar agora em casa, só escutando fita no aperto play, porque ali é a voz de Deus. É essa a revelação da palavra? É essa a revelação da mensagem? É isso que é noiva? Se a mensagem continua sendo escrita, se Deus continua com o ministério na terra da mensagem, o ministério da mensagem não terminou não parou em ministério de fita coisíssima nenhuma não. O ministério profético de Deus, do irmão Branham, ele continua na terra a todo vapor, com homens e mulheres que estão segurados, que estão aí seguros, imbuídos do mesmo propósito, de crer na mensagem como ela é, sem tirar, sem perder para a direita nem para a esquerda, mas estão na fila da revelação da mensagem como ela é. Por isso que eu digo para você, fique na fila, meu irmão, não saia da fila. Não se deixe enganar por esses movimentos que acontecem dentro da mensagem, com esse monte de ismo do aperto play. Isso é o maior engano que está se surgindo na terra hoje dentro da mensagem. Você precisa ter a revelação de quem é você. Se você for um crente revelado dentro da mensagem, então você é a representação na tua casa, no teu bairro, na tua igreja, da mensagem revelada. Você é a revelação do ministério profético do sétimo anjo. Você é o ministério profético do sétimo anjo revelado. Então, se você não tiver essa compreensão, então o que é que eu posso fazer? Por isso que muitas vezes você não entende aquilo que eu estou pregando. Você não vai entender jamais aquilo que eu estou pregando, e muitos pastores estão pregando aí, batendo forte, mostrando às pessoas que está na hora da gente se regimentar, se unir sobre a mensagem, se unir sobre a palavra revelada. Você diz que é um crente revelado dentro da mensagem, não é? Não é assim que dizem? Não, aquele pastor Josemar ali, aquele tem um espírito errado. Mas por que eu tenho um espírito errado? Se eu creio no mesmo profeta, se as coisas acontecem nesse ministério aqui, e eu tenho dado testemunho disso. Quantos sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor Jesus Cristo tem feito aqui nesse ministério, aí pelo Brasil afora, e por onde passo, por onde vou, muitos pastores têm presenciado isso. Por que eu tenho um espírito errado? Porque eu estou dizendo que muito desses ismos aí, tudo isso aí, as portas do inferno estão prevalecendo sobre vocês? Isso é prevalecimento do inferno. Ismo da dualidade, o inferno prevaleceu. Ismo da nuvem, o inferno prevaleceu. Ismo do aperto play, o inferno está prevalecendo sobre vocês. Qual é a moral que vocês vão ter se saírem e se desviaram da palavra revelada? Digo a você com todas as letras do alfabeto: se você faz parte do ministério do sétimo anjo, você é um crente revelado. Você não vai sair da fila. Você vai continuar firme da forma e da maneira como o irmão Branham pregou e nos ensinou. Esses que se desviaram é porque saíram da fila e tomaram o rumo próprio deles, pela cabeça deles. Estão aí tudo perdido. E a porta do inferno tem todo o direito de prevalecer sobre esses grupos. Seja um crente revelado, meu irmão.
Seja um crente que creia na palavra de Deus. Seja um crente aqui, ó. O único livro inabalável, infalível, a infiabilidade da palavra está aqui na Bíblia Sagrada. Não é nada de apeste e play, não. Aqui é a palavra de Deus fiel e verdadeira. É por aqui que você precisa ter a tua salvação. Através desta revelação aqui. Que Deus abençoe ricamente. Se você não entender, se você não compreender aquilo que eu estou pregando, é porque você parece que está no mundo da lua. Eu estou mostrando para você, eu estou pregando para você o quê? Você faz parte do ministério do sétimo anjo. Então, esse ministério do sétimo anjo, ele não parou, ele não acabou com a morte de William Branham. Ele continua na terra. Como é que continua, pastor Josimar? Continua aí através de você, através de mim, através de muitos que crêem, dando continuidade ao ministério. Como assim deu continuidade ao ministério de Elias? Esse ministério de Elias, ele continua na terra até hoje, através do Elias de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Está ele aqui, ó. Olha eu aqui. Você está vendo? Está aqui. Esse homem aqui, eu sou a representação de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Você que está aí, dentro da maioria desses tabernáculos, se você tiver essa revelação, você é a revelação de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Que vem através do mensageiro William Branham. Dá para entender isso? Dá para entender? Isso é privilégios de poucos. São poucos que podem ver e ter essa revelação. Quando não se tem isso, aí criou essa bagunça que você está vendo aí. Essa teia de aranha, essa torre de Babel que criaram aí. Com essas facções aí, cada líder se apresentando e levando o povo para a grande tribulação. Aqui o ministério aqui é para te tirar do engano. O ministério aqui, seguindo a coluna de fogo, é para te tirar do engano e pregar para você a verdade da palavra. Doa quem doer, goste quem gostar. Eu não tenho compromisso com nada. O compromisso está aqui, com a divina palavra de Deus. E é nela que estou seguro para a vida eterna. Deus vos abençoe, em nome do Senhor.